Uma ótima quinta-feira a todos. Eu sou a Ana Sofia. Eu sou o Paulo Vitor. E eu sou o Kleber. E esse aqui é o nosso grupo de SC. A gente vai falar um pouco mais para vocês sobre o nosso projeto, que era recriar o jogo The Way of the Exploding Fist no RARS, esse software nada lagado e nada bugado, bem fluido. E a gente vai fazer uma demonstração para vocês e depois a gente vai comentar um pouco sobre como que foi, como que a gente pensou, os bugs que deram, o que que a gente conseguiu, o que que a gente não conseguiu fazer, quais foram as soluções e dar uma passada pelo código. Bom, então vamos fazer a demonstração aqui, vou botar para rodar. Bom, então esse aqui é o nosso menu, a nossa tela de load, né? Depois de ter tocado a musiquinha tema e a abertura, a gente tem aqui essa tela de load que a gente fez. E pressione F para começar, então deixa eu só limpar essa barrinha aqui. Pressionando no F, o jogo começa. O temporizador é exibido aqui no começo da tela, tem 40 segundos. Você tem aqui todo o arsenal de golpes e a mecânica de acordo com o jogo original, tanto os golpes especiais quanto os golpes normais. A gente tem aqui o inimigo, que embora não consiga se mover e nem atacar, ele está aqui como representação e ele pode ser derrotado com 2 soquinhos aqui. E aparece nossa tela final de vitória. Qual que é essa música que tocou aí? Só pra do Linkin Park. Quem sabe, sabe. É verdade. Perceber muito bem, porque as notas no rádio são difíceis. Né? Como podem ver, a gente acabou optando por uma temática Naruto. Decidimos meio que recriar a cena do Rock Lee versus Gaara. E a gente escolheu justamente essa temática porque a gente olhou pro trabalho e pensou, poxa, a gente tem que ter trabalho duro, dedicação e esforço para esse trabalho. Desde o começo a gente sempre teve essa meta e acabamos decidindo justamente o Rock Lee por esse fato dele sempre querer a dedicação, o trabalho duro, o esforço, nunca ter nascido com nenhum dom e nem nada do tipo. E acabamos mudando todas as sprites do jogo original, colocando as sprites do Rock Lee, e como inimigo a gente colocou o Gaara, que, né, como podem ver, a inteligência artificial a gente não conseguiu fazer, mas é isso. E a gente usou o sintetizador MIDI para fazer a música, fizemos com base na trilha original do Naruto, Sadness and Sorrow, e colocamos a música do Linkin Park quando o Rock Lee vence o Gaara, ou seja, nosso jogador principal vence o inimigo, né? E é uma referência clara ao vídeo do Linkin Park, Gaara vs Rock Lee. E quando a gente perde, que é quando o tempo acaba, toca uma música do Naruto também, simbolizando que a gente perdeu. No caso, pela falta de tempo, que acabou. Essa foi a nossa tela de morte, que é no caso o Gaara matando o Rock Lee e a música Bluebird. Foram os 2 possíveis finais pra sair do nosso jogo, pra ele acabar. Então, tecnicamente, ou você mata ou o tempo acaba. E um adendo também, que eu esqueci de comentar anteriormente, é sobre como é que a gente fez a colisão do soco, porque apesar de não ter sistema de pontuação, ela corre, a gente deixou a vida do objeto como 2 soquinhos pra ele levar. E em cada animação, a gente botava na parte mais esticada do braço, por exemplo, um check collision, e no final ele via se a posição da ponta do sprite, no caso da mãozinha, por exemplo, passava da posição que a gente meio que estabeleceu para ser a hit force. E aí, com base nisso, ele retornava se foi um soco ou não, e aí ele subtraía da vida do personagem objeto. E é por isso que não faz sentido o Rock Lee morrer. Porque o Gaara não bate. O Gaara não bate. E tá escrito Gaara ali, tá usando a versão antiga. Verdade, tá escrito Gaara. Reiniciar tudo de novo. Então, comentando um pouco sobre o código aqui, sobre como a gente pensou o jogo, vou falar um pouco sobre o sistema de associação do teclado com o jogo. Como que a gente fez para você pressionando uma tecla, não precisar pressionar Enter para o comando já ser ativado e o programa funcionar como um jogo de fato. Então, a gente pensou no sistema de pooling do teclado, acredito que foi o que a maioria pensou.
que basicamente consiste, o teclado ele vai ler a tecla quando a tecla quiser ser pressionada. Então ele fica ali num loop infinito. Se a tecla for pressionada, ele meio que quebra aquele loop inicial e armazena o valor da tecla, volta até que outra tecla seja pressionada. A gente fez esse esquema aqui no início do menu, onde a gente tem uma imagem que é printada, e aí o teclado fica naquilo lá, até que você pressione F, e aí ele passa para começar o jogo, que entra, de fato, em outro loop do teclado. A gente tem uma animaçãozinha antes, a Ana Sofia vai abordar um pouco mais sobre essa questão das animações, da movimentação das sprites, porém a gente entra em outro loop do teclado, que vai ser, na verdade, o game loop, onde você vai ter ali um loop infinito que só vai acabar quando o programa finalizar. Então você vai poder digitar até que o programa seja finalizado. Uma vez que a gente tem armazenado o valor dessa tecla que foi digitado, uma por vez, a gente chama uma ação. Então, caso a tecla digitada tenha o valor ASCII correspondente ao A, o personagem vai andar, ao W ele vai pular, etc, etc. Bem, um dos métodos... Não, pera. Tá, a gente utilizou 2 métodos para printar uma imagem, o que difere eles é o tamanho da imagem. E, no caso, o método 1, que seria o Printful Image, ele printa uma imagem usando a Syscall 1024, 63 e 57, e com isso ele imprime uma imagem na tela quase imediatamente, porque ele abre o arquivo, lê e fecha esse arquivo. O único problema é que isso só vale para as imagens do tamanho da tela. Então, para a gente poder printar sprites e outros itens, a gente acabou criando o segundo método, que é a gente chama ele só de print sprite, e ele basicamente recebe uma posição inicial, tipo, em coluna e linha, e a partir dessa posição a gente consegue printar uma imagem com base em uma fórmula bolada aí. E a gente também diferenciou as frames, então a gente tem o print image 0, print image 1, que são um para frame 0 e outro para frame 1, e eles têm o print sprite 0 e o print sprite 1, que são para as frames 1 e 0, e a gente ainda tem uma função chamada frame, uma macro chamada frame, que troca, de fato, a frame que está sendo mostrada no bitmap display. Um dos problemas nessa forma que a gente estruturou é que a gente precisa de 2 macros para uma coisa, ao invés de fazer uma só que já poderia trocar. Mas tudo bem. Pouco tempo e muita energia. Ok, agora o nosso método de animação, pode por favor, gente. A gente basicamente, a partir do caractere ASCII que a gente leu, a gente manda encaminhar para uma certa ação, para uma certa animação, e essa animação é uma sequência de sprites que a gente botou, e em alguns a gente acabou usando o método de alternar as frames como animação, só que isso acabou sendo um pouco desvantajoso para a gente, porque acabou ficando um pouco lento, né? Mas aí, a gente, para fazer o efeito de animação, no caso, a gente imprimia o fundo e os itens que deveriam ser impressos juntos, imprimia sprite, e aí, quando a gente quisesse mudar, a gente apagava tudo e imprimia a nova sprite no novo movimento. Como a gente não teve o inimigo, a gente mandou só imprimir o fundo e o nosso objeto, que no caso é o inimigozinho, o Gara, e então a gente só, criou uma macro refresh que com base no Gara vivo e com base na frame, ia imprimir do jeito que a gente queria, ia atualizar a tela. Isso causou uma certa sensação de estar na animação, mas tudo bem. Aí, agora, os problemas que a gente não conseguiu resolver, o que a gente deixou de fazer, que foram por causa da questão de tempo, porque a gente acabou fazendo esse código em menos de uma semana. Mas aí, bem, a gente não conseguiu implementar o Yin Yang, o sistema de pontuação. A gente também não conseguiu implementar o inimigo de fato, que briga com a gente, que tem uma certa... A inteligência artificial. A gente também não conseguiu implementar o sistema de fases. E, então, no caso, se a gente derrotar o inimigo, a gente aparece uma tela de vitória. Se o tempo acabar, a gente consegue... A gente perde. E também... sim, mas a gente conseguiu implementar um temporizador, isso é algo que eu fiquei muito orgulhosa. E ele conta segundos, mas um problema é que quando uma animação demora um pouquinho mais de um segundo, ele mostra o tempo errado, no sentido de dar um certo delay para poder passar o segundo. Mas ele funciona. E outra coisa também que... sim, o temporizador, quando chega nos segundos abaixo de 10 segundos, se você não der uma atualização na tela, ele fica mostrando as unidades no lugar errado, então parece que ele começou a contar de dezena. Então tem que dar uma tocada em alguma tecla só para atualizar a tela e assim poder implementar. Mas apesar de tipo assim, a gente não conseguir implementar muita coisa, foi uma vitória. A gente gostou bastante do trabalho, ele tá bonito, ele tá funcionando, é legal ver as coisinhas mexendo, a gente conseguiu implementar todos os golpes, efeitos sonoros, a gente tá bem orgulhoso e foi suado, foi corrido, foi desesperador, mas a gente tá feliz.